Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje vamos falar sobre funções da linguagem, baseados na obra Linguística e Comunicação de Roman Jakobson. Este vídeo faz parte do nosso projeto anual de Introdução à Linguística, projeto este que busca abordar 12 dos mais importantes temas introdutórios da linguística ao longo de todo o ano de 2021. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e claro, se você não é inscrito ainda no canal e se os temas aqui abordados são do seu interesse, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, e como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que quem se interesse por adquirir algum dos livros aqui citados, claro, provavelmente o livro de Jakobson não será possível encontrar ele novo, tá? Então vocês terão que procurar mesmo em sebos, estante virtual, mas eu não citarei aqui só o livro de Jakobson. Eu citarei também um manual de linguística, alguma outra coisa aqui. E quem tiver interesse e quiser ajudar o canal comprando através do meu link, fica aí o convite, tá? É sempre importante ajudarmos quem produz conteúdo educativo aqui no YouTube. Aqui neste livro, Manual de Linguística, organizado por Mário Eduardo Martelotto, que inclusive eu indico para o estudo inicial de vários temas da linguística. E neste ponto de funções da linguagem, eu acho essencial, tá? Ele tem um capítulo aqui específico sobre o tema. Se você não tem acesso ao livro de Jakobson nesse momento, você adquirir uma obra como essa aqui já vai lhe ajudar a ter um norte. Claro que ler futuramente a obra base é importante, mas esse livro aqui vai lhe dar algumas noções introdutórias para você entender da forma adequada o assunto. Mas Mário Eduardo Martelotto, que é, por coincidência, quem produz o capítulo a respeito das funções da linguagem, ele começa tratando da dificuldade de se definir o termo função, né? De tratar desse termo função. Porque, afinal de contas, essa palavra ela tem várias acepções, dependendo do autor que está tratando daquele tema, do objeto ao qual estamos nos referindo, e etc. De um modo geral, podemos dizer que todo termo tem sua função. Dentro da linguística, todo termo que constitui objeto de preocupação também tem sua função. Afinal de contas, um objeto, para ser alvo da preocupação de uma ciência, ele obviamente tem que ter uma aplicação, uma função que se espere dele e que ele possa desempenhar. Aqui nesta obra Prolegômenos a uma teoria da linguagem, de Lewis e Elmslev, o autor vai estabelecer como função uma dependência que preenche as condições para uma análise. Bom, a definição não é tão simples assim, mas na minha opinião uma das melhores para se compreender o que vem a ser mesmo uma função, ou seja, aquilo que preenche as condições para que nós analisemos alguma coisa, que nós tornemos um determinado objeto, um determinado fato, objeto de nossa contemplação. Isso aí é uma função. Bom, mas em relação a funções da linguagem, o que seria isso? Aqui no seu texto introdutório, Martelotto vai chamar a atenção para esse fato. Inclusive, assim, nós podemos pensar numa grande função geral para a linguagem. Algumas pessoas vão dizer que a linguagem serve para transmitir informações. Martelotto já coloca essa possibilidade aí em xeque, quando ele vai falar de uma situação em que duas pessoas se encontram na rua e perguntam: como vai, tudo bem? O outro responde com a mesma pergunta: como vai, tudo bem? E seguem ali. Bem, ninguém transmitiu informação nenhuma. De um modo geral, podemos dizer, para sermos mais exatos do que afirmar que a linguagem serve para transmitir informação, podemos dizer que a linguagem serve para a interação entre os indivíduos. Isso aí se aproxima mais um pouco de tudo aquilo que é estabelecido em torno da linguagem humana. Bom, mas os autores têm percebido ao longo do tempo que a forma como o objeto linguagem se apresenta e o objetivo que se pretende alcançar
utilizando-se da linguagem em determinadas situações, vai ser bem diferente do que em outros. E essa variedade de abordagens, essa variedade de utilizações, essa variedade de objetivos é o que faz os autores estabelecerem isso que se chama de funções da linguagem e não função no singular. Bom, aqui no seu livro, Jacobson não trata unicamente das funções da linguagem, então ele vai ter capítulos interessantes sobre a relação da linguagem com a antropologia, vai tratar da afasia, um capítulo também muito interessante a respeito da afasia, mas é realmente, diríamos que o seu último capítulo aqui, o Linguística e Poética, onde o grande objetivo é chegar na análise da função poética, é que o livro ganha aí a notoriedade que tem devido à abordagem que faz a respeito das funções da linguagem. E uma notoriedade justificável, porque Jacobson não retira as funções da linguagem do nada. Ou seja, ele não estabelece de forma aleatória o que para ele seria funções da linguagem. Para chegar nas 6 funções da linguagem, Jacobson vai determinar 6 elementos que estão presentes no processo comunicativo. E esses 6 elementos, conforme em determinada situação você coloque sua ênfase mais em um ou em outro, é aí em que estão estabelecidas as diferentes funções que a linguagem possui. Ele faz um esquema com esses 6 elementos, eu vou deixar aí a imagem para vocês terem uma noção, mas para que possamos ilustrar de forma mais prática esses elementos, pensemos, por exemplo, nessa aula. Esta aula, ela possui um remetente e possui os destinatários, que são vocês que me assistem. Eu estou, neste momento, passando uma mensagem para vocês. E essa mensagem que eu estou passando, ela tem um determinado contexto, ou seja, ela se refere a algo do mundo concreto, do mundo social, algo que extrapola a estrutura da nossa comunicação aqui. Esse algo é justamente o assunto aqui, as funções da linguagem. Além disso, temos o código utilizado, ou seja, a própria língua portuguesa que estamos utilizando aqui, as palavras aqui utilizadas, as frases e etc. E temos também um canal, né? Que no caso aqui é o canal ou contato, tá? Que no caso aqui seria a internet, né? Que transmite, faz com que a mensagem que parte de mim, enquanto remetente, chegue até vocês, destinatários. Bom, desta forma nós temos os 6 elementos presentes numa situação de comunicação. O destinatário, o remetente, a mensagem, o contexto, o canal e o código. A cada um destes 6 elementos irá corresponder uma função da linguagem, dependendo de qual deles esteja em evidência em determinado momento. E aí cabe que aqui chamemos atenção para algo que Jacobson vai destacar em mais de um momento. As funções da linguagem dificilmente operam sozinhas numa situação de comunicação. Ou seja, dificilmente você vai ver um texto, uma frase, uma situação de interação em que os falantes utilizem apenas uma função. Pode até existir, mas é muito raro. O que vai existir são várias funções em jogo ali naquele momento, em que uma se destaca. É aí que vem a noção de hierarquia. Ele fala isso aqui de forma bastante clara. Existe uma função mais importante, talvez exista uma função até secundária e outras funções ali. Mas a análise vai partir sempre daquela função que prepondera, aquela função que detém a maior relevância naquela situação de comunicação. Bom, como primeira função, podemos destacar a função referencial, aquela função que se liga ao contexto a que aquela situação de comunicação faz referência. Inclusive, o próprio Jacobson, o próprio Martelota, no seu livro introdutório, eles destacam, por exemplo, a notícia, né? Os gêneros jornalísticos de um modo geral. E o pessoal costuma utilizar isso aí como exemplo. A reportagem ela está centrada no tema ao qual ela se refere, ou seja, no acontecimento, no fato, nas pessoas ali tratadas.
Ou seja, ela faz referência ao que está totalmente fora da situação de comunicação, ao que está no plano social mesmo. Porém, embora isso seja uma grande verdade, mas é cabível também darmos outros exemplos. Por exemplo, um próprio livro como esse aqui. Um livro como esse aqui, embora ele tenha outras funções, inclusive a própria função metalinguística em muitos momentos, mas uma obra como esta aqui é uma obra em que a função referencial salta aos olhos. O objetivo de Roman e Jacobson aqui é tratar da linguística, é tratar da relação da linguística com a sociedade a partir de outras áreas, a linguística tocando aí em pontos essenciais dentro das ciências humanas e até fora, né, como no livro, no texto aqui, em que ele fala o primeiro texto, né, ele fala da relação com a antropologia, mas também fala da relação com as matemáticas e etc. Então, vejam que o objetivo é falar da linguística, algo que não está nem em nós enquanto leitores, nem nele enquanto autor, nem no texto em si, ou seja, algo que extrapola a própria situação de comunicação. A segunda função seria a função emotiva, ou seja, aquela função que tem como foco principal o remetente, aquela pessoa que fala, aquela pessoa que escreve, aquela pessoa que está se expressando por meio daquela situação de comunicação. Percebam, emotiva, ou seja, tem muito a ver com a expressão de seus próprios sentimentos, suas emoções. Está muito ligada mesmo a essa noção de expressividade. Inclusive, Jacobson ele chama a atenção para isso. A chamada função emotiva ou expressiva, centrada no remetente, visa a uma expressão direta da atitude de quem fala em relação àquilo de que está falando. Tende a suscitar a impressão de certa emoção, verdadeira ou simulada. Por isso, função emotiva. Então, realmente é isso, né? A função emotiva, ela vai colocar todo o foco em você que está falando. E aí, Jacobson vai chamar a atenção aqui para as interjeições. Para ele é o ponto alto da função emotiva, né? Da utilização da função emotiva na linguagem, quando nós nos utilizamos de interjeições. E aqui aquela noção ampla de interjeição, tá? Não é aquela noção resumida que muitas gramáticas apresentam como sendo o ora, o ai, o ui. Não, é aquela interjeição de uma forma bem mais ampla, ou seja, abrangendo aí as onomatopeias, inclusive ele usa aqui como exemplo onomatopeias, aquela interjeição que muitas vezes pega até substantivos, né, e transforma em interjeição, né? Por exemplo, Deus, coisas do tipo. Tudo isso aí faz parte de uma utilização bem particular, bem peculiar da linguagem e que quer chamar a atenção para a sua relação com aquele fato, o modo como você lida com aquela situação, o modo como você interpreta aquele acontecimento que está sendo objeto daquela situação de interação. Ou seja, o tema não precisa ser sua emoção, o tema não precisa ser seu sentimento ou meu sentimento. O tema pode ser outra coisa qualquer, desde que ali esteja sobressaindo a minha relação enquanto remetente com aquele tema. A terceira função seria a função conativa, que tem como foco o destinatário. Bom, e aí salta aos olhos, evidentemente, inclusive o próprio Jacobson chama a atenção, a questão do imperativo, né? Ou seja, aquele modo verbal em que nós damos ordem, nós fazemos pedido, ou seja, nós buscamos influenciar um comportamento do nosso destinatário, do destinatário da nossa mensagem. É aqui, inclusive, na função conativa, que ele vai chamar a atenção para uma outra função que ele não trata aqui, mas que é tratada por outros autores, ele não aprofunda aqui, que é a função mágica, tá? A função mágica que seria uma forma de imperativo, só que é um imperativo destinado a seres inanimados ou a seres ausentes, tá? Uma terceira pessoa que estivesse ausente ali da situação, que fosse inanimada, né? Por mais que estivesse ali presente. Ou seja, é aquela típica ordem que você dá. O mágico, por exemplo, quando dá ordem para um determinado objeto, para fazer determinada coisa. Nas magias, de um modo geral, em muitas invocações religiosas mesmo, você tem essa função mágica, né? Você ordena, você pede, você clama
por uma resposta de seres inanimados, seres ausentes, etc. E é bem interessante isso aí, porque embora não seja uma das 6 funções destacadas por ele, mas também mostra essa diversidade que a linguagem pode ter. Superando as 6 funções, existem autores que tratam de outras funções, e isso já mostra a questão da pluralidade que a linguagem pode alcançar. A quarta função seria a função fática, que consiste em você iniciar, prolongar ou terminar uma situação de interação. Ou seja, são todos aqueles elementos linguísticos dos quais nos utilizamos para testar o canal, né, de comunicação, para prolongar, verificar se está dando tudo certo ali. Por exemplo, imaginemos que isso aqui fosse uma live. Quem já acompanhou uma live sabe que geralmente uma das formas de começar é você perguntar, né, para o pessoal: gente, e aí, vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem aí? O áudio tá bom? Ou seja, isso é uma forma de você testar o canal. Veja que não há referência à mensagem, não há referência ao contexto, o destinatário não fica evidente, o remetente não fica evidente. O que vai saltar aos olhos ali é realmente o canal. E também, claro, prolongar um pouco mais, tá, gente? Aquela enrolação que muitas vezes se faz, né? O enchimento de linguiça, como se diz no popular, para que aquela conversa não morra de repente, ou para que 2 pessoas não fiquem ali. Muita gente sente a obrigação de, quando está junto de outra pessoa, estabelecer alguma comunicação, né? E aí pergunta a hora, tudo bem, coisa do tipo. O próprio exemplo que Martelotto utiliza no começo de sua explicação sobre este tema, da função da linguagem, né? 2 pessoas que se encontram e dizem: oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E seguem. Isso aí é um típico exemplo de função fática. Em seguida, nós temos a função metalinguística, que coloca ênfase no código. E aí, como código, né, nós podemos entender várias coisas, não apenas uma língua como a língua portuguesa, né, uma língua falada e escrita. O próprio Martelotto ele vai citar aqui a Libras, né, a língua de sinais, né, ou qualquer outra língua de sinais, sinais de trânsito, enfim. Você chama atenção para um determinado termo, uma determinada palavra, um determinado elemento daquela comunicação que está ali sendo posta em prática naquele momento. Geralmente o pessoal utiliza como exemplo os verbetes de dicionário, né? Ou seja, o código falando do próprio código. Mas não apenas, tá? O próprio Jacobson aqui, ele vai dar exemplos de quando você está conversando com alguém e de repente você pergunta: você entendeu o que eu quis dizer? Veja que é diferente da função fática, porque lá o objetivo era testar o canal, ou seja, verificar se você estava ouvindo, não se você estava entendendo as palavras. Aqui, quando se diz, você entende o que eu quero dizer, é como se eu dissesse assim: olha, estas palavras aqui utilizadas estão claras, esses termos, a expressão, o discurso aqui está claro. E por último vem a função poética, né, que é a função aí que é o grande objetivo de Jacobson, né? Ele mesmo justifica aqui no início do seu capítulo, né, que na verdade é um artigo que foi colocado aqui junto com outros neste livro, né, são artigos independentes, e ele justifica que o objetivo de chamar a atenção para essas funções é situar a função poética, que é o objetivo dele, dentro do rol geral de funções da linguagem. Mas o que é essa função poética? A função poética, ela coloca o foco na mensagem. Percebam que não é chamando a atenção para o código em si, tá? A língua utilizada, o código de sinais utilizados. Não, o grande objetivo é chamar a atenção para a mensagem que está sendo produzida. O próprio Jacobson vai dizer que o pendor para a mensagem como tal, o enfoque da mensagem por ela própria, eis a função poética da linguagem. Perceba que o objetivo aqui não é elucidar o significado de palavras, por exemplo, o significado do código, verificar a compreensão ou não do código.
Isso aí é objetivo da função metalinguística. A função poética ela apenas chama atenção para a mensagem. E aí a Jacobson vai dizer algo que é consensual até mesmo dentro da própria teoria literária, né? Ele vai afirmar que não se deve querer reduzir a função poética à poesia, e muito menos estabelecer que a poesia está confinada na função poética. Ou seja, a função poética ela pode circular em vários âmbitos sociais, isso é uma grande verdade. Ele vai falar aqui, por exemplo, de algumas escolhas linguísticas, vai citar slogan aqui como exemplo de comunicação, de utilização linguística que pode ter a função poética, né? Então, para vocês verem que é algo que extrapola pura e simplesmente a poesia, né? Uma coisa não se restringe à outra, nem a poesia se restringe à função poética e muito menos a função poética se restringe à poesia. Bom, então é isso. Essas são as 6 funções da linguagem apresentadas aqui por Jacobson. Eu, inclusive, acho que o livro em si, ele merece considerações de outros capítulos. Gostei muito da leitura do primeiro capítulo, né, sobre a relação da linguística com a antropologia, enfim, ele acaba citando também outras coisas. A questão da afasia, que é muito interessante para o professor de português conhecer mais a respeito disso. Então, eu já me comprometo aqui a pelo menos esse capítulo sobre a afasia, eu trazer alguma coisa a respeito aqui no canal. Bom, de um modo geral, eu espero que o vídeo aqui tenha elucidado algumas questões, tanto do lugar do tema funções da linguagem, de um modo geral, dentro das preocupações da linguística, né? Ou seja, estudar funções da linguagem é algo essencial, né, para estabelecer como que em diferentes momentos a linguagem pode ser utilizada e por isso mesmo como que o estudioso vai se deparar com diferentes possibilidades de interpretação, de trabalho, de pesquisa. Numa coleta de dados, por exemplo, em que o corpus pode ser totalmente distinto a depender da função da linguagem a ser utilizada ali, né? Entender que se perguntar sobre as funções e não a função da linguagem é uma forma de entender o caráter multifacetado, o caráter plural, o caráter espraiado desta faculdade humana tão rica que é a linguagem. E claro, né, verificar aí essa contribuição enorme que Jacobson deu à ciência da linguística, trazendo aí essa consideração de funções partindo-se daqueles elementos que mais especificamente constituem uma situação de comunicação e de interação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, comentando, sugerindo futuros temas para vídeos, porque, claro, como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental para também construir o canal juntamente comigo. Eu agradeço muito a audiência e até o próximo vídeo.